Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula de novo? A gente vai fazer o capítulo 20 e o 21, legal? Vai ser a nossa aula 9, estamos caminhando para o final do nosso curso. Eu acho que hoje a gente vai poder conversar um pouco mais sobre a questão mais prática do discipulado, porque esses dois capítulos, eles são assim, eles reforçam aquilo que a gente já viu, não é? Página 28, segundo parágrafo aí, ó. Discipular tem a ver com o tipo certo de pessoa que está radicalmente comprometida com um tipo certo de propósito e que, por meio de um tipo certo de processo, reproduz um tipo certo de produto. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, um tipo... Exatamente. Hoje a gente vai falar especificamente aí sobre essa questão do produto, que tem a ver com a questão do resultado. Qual é o resultado, então, do discipulado? O que a gente deseja produzir, já que ele está usando o termo produto aqui, qual é a intenção do nosso discipulado? Qual que a gente quer realmente produzir? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje e é muito interessante realmente. E um ponto assim mais que a gente vai abordar também, mais essencial, é entender que a gente só vai gerar o tipo certo de produto se nós formos esse tipo certo de produto. Por isso que começa no tipo certo de pessoa, né? Um tipo certo de pessoa que tem um tipo certo de propósito, que por meio de um processo certo vai gerar um tipo certo de produto. Então começa conosco, nós precisamos ser aquilo que nós queremos encontrar na vida das pessoas. E esse é o nosso grande objetivo aí por meio do discipulado. Quando o discipulador se compromete a crescer, eu estou na página 154, para ser o produto certo e reproduzir na vida de outros, o processo se resolve com mais facilidade. Então o ponto é esse, pessoal. O discipulador precisa ser esse tipo certo para que ele possa produzir isso na vida de outro. Por outro lado, se os discipuladores têm o melhor processo em mãos, mas não são o tipo certo de produto que deveriam ser, eles arruinam todo o processo, ou pior, eles se reproduzem conforme a sua espécie. Discipulado disfuncional ou fraco ocorre quando não temos certeza do produto final ou não o personificamos e servimos de exemplo. Não deveríamos ter uma substituição de plástico da coisa real. É essa ilustração que ele coloca no começo do capítulo, né? Isso está claro para todo mundo, né? Eu acho que esse que é o grande desafio, pessoal. Essa semana mesmo eu recebi um pastor, ele me procurou querendo saber um pouquinho do processo e tal, a gente conversando, e ele já conhecia muitos processos e tal, mas bastante inseguro, e a gente conversando, e eu abordei exatamente esse ponto. É importante que você viva isso, né? Você participe disso, você experimente isso, só então as pessoas vão poder experimentar. Então a gente precisa, em primeiro lugar, viver isso, senão a gente se torna legalista, no sentido de ficar mandando as pessoas fazerem um monte de coisa que elas não veem na gente, né? Então, esse é um ponto que pega bastante, e eu acho que isso explica o motivo de que, em muitos momentos, as pessoas se frustram com um método, né? Às vezes com a célula, para implantar uma célula, por exemplo, ou uma estratégia de pequenos grupos, achando que a estratégia ela vai ser suficiente em si mesma, né? O fato de ter células faz com que a igreja cresça, ou faz com que as multiplicações aconteçam e que discípulos sejam formados, pessoas sejam transformadas. E não é assim, não é? Então, boa parte das experiências é, sim, abrir célula é fácil, né? Você separa a galera da igreja em alguns grupos e tal, mas a experiência é que depois de um determinado período vai fechando tudo, né? Então, isso é real, isso acontece, e eu acho que um grande problema é esse aqui. Vocês concordam? Alguém gostaria de fazer algum comentário nesse sentido? Ele fala de uma crise, né? Uma crise de produto. Vocês concordam? Acham que estamos diante de uma crise? Eu acho que sim. A igreja fundou. Por quê, Ever? Porque a igreja, infelizmente, ela virou um mecanicista. Ela quer dar aquele produto que o povo deseja. E com isso se afasta um pouco daquilo que Jesus realmente orienta na sua palavra. Você volta um pouquinho, só para eu pegar melhor. Como é que é? Porque a igreja mecanicista ela está preocupada em dar aquilo que o povo deseja.
não aquilo que Jesus pede. Porventura, em alguns casos, pode até coincidir, mas nem sempre. Legal, profundo isso, hein? Então, é interessante essa questão, né? Porque dependendo da ênfase, o produto certo que a gente deseja como igreja gerar nas pessoas é que seja aquela pessoa que frequente os cultos, dê o dízimo, devolva o dízimo, não falte nas programações e seja um bom crente, não dê trabalho, né? Seja uma pessoa ética, uma moral elevada. Então, será que é esse o produto que a gente quer gerar? Não, Beth. Não só isso. Não só isso. Uma vida centrada, uma vida, né, firmada, enraizada na palavra do Senhor. Enquanto nós não tivermos uma vida, né, dentro da palavra, vivermos o que a palavra nos diz, nós não... Eu ainda coloquei aqui um pedaço de seremos cristãos fake. Uhum. Fake eu. Um cristão fake. Não vive a palavra, não ama a Deus. O pior é que uma pessoa me procurou depois do culto, uma pessoa muito especial na igreja, né? E super dedicada, né? E ele falou assim, pastor, eu tô preocupado porque eu sou fake. Porque eu falei, eu acho que eu tô pegando meio pesado, então... Essa pessoa falou. Põe o microfone mais perto da Marilza aqui, porque um elogio da Marilza, gente. Foi muito boa a palavra. Você não viu hoje também? É mesmo? Puxa, nossa, agora eu... Eu não gostou tanto dela. Eu preciso. Agora eu me achei. Mas foi interessante, porque aquela parte lá daquela frase do Foster que eu tirou do livro, eu compartilhei no Instagram. E 2 pessoas no meu trabalho, também coloquei no meu estado, 2 pessoas no meu trabalho veio me perguntar sobre a questão dessa superficialidade na palavra de Deus. E ambas não são cristãs, quer dizer, uma é desviada, né, que é a Felene. E ela falou assim, o que foi que ele falou sobre essa falta de profundidade? Aí eu compartilhei um pouco, eu joguei lá no ar. Aquela frase ali serviu de conversa para as 2 pessoas. Sim, legal, muito bom. Então isso aí que o Everaldo falou, é essa questão de que muitas vezes a gente faz da igreja um mercado, né? Essa mercantilização, a fé se torna um produto, né? E as pessoas se tornam clientes. E a gente quer vender isso para as pessoas e quer um retorno. Então, dinheiro. Né? Então, infelizmente, isso se torna um grande mercado mesmo, né? E o produto que a gente quer gerar são realmente pessoas que professam algo e que dêem um retorno para a igreja. Isso gera uma geração de evangélicos, né, de pseudos cristãos, vamos dizer assim, que não tem profundidade daquilo que Deus pode realmente fazer em nós e através de nós. Então, falar de produto certo é um pouco dessa reflexão, né? Que a gente precisa pensar. Em muitos momentos a gente ensina as pessoas a serem bons cristãos dentro da igreja, mas quando saem da igreja não há diferença, né? Não há mudança, não há distinção entre uma pessoa que frequenta e uma pessoa que nunca pisou numa igreja. Às vezes alguém que nunca pisou pode até demonstrar mais valores, uma moral mais elevada do que, às vezes, pessoas aqui que frequentam, cantam e tocam, né? Eu sempre pego no pé do pessoal do louvor, porque é um ministério que está na vitrine, né? E o ministério pastoral, por exemplo, então o fato de ser um pastor, de estar lá na frente, até papagaio fala, né? Assim, a gente falar, cara, é coisa simples, não tem dificuldade. Agora, a gente se colocar num lugar de viver aquilo e ser humilde para dizer, cara, eu tenho dificuldade nisso, né? E estamos todos juntos, vamos nessa. E não se colocar num ponto de ser um mediador, né? Então as pessoas não tendem a não orar porque elas sabem que tem alguém orando por ela. Elas tendem a não se comprometer com uma vida reta, com caráter tratado, porque tem alguém que está fazendo isso por ela. Então essa é uma mentalidade
né, sacerdotal, aquela coisa de alguém que é especial e faz isso no nosso lugar, né? O que hoje, no dia 31 de outubro, né, 2022, lembrando da reforma, é tão importante falar sobre isso, né, do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, você é um sacerdote, você acessa o lugar onde Deus está e precisa fazer isso com autoridade. Não há mediadores. Jesus é o seu mediador, né? E você acessando esse lugar, você é transformado, precisa ser transformado. Na verdade, eu vou falar pouco do pouco. Mas eu lendo o capítulo, eu fiz uma reflexão muito grande sobre o que a gente costuma ver e, de fato, o que a gente tem vivido, né? Eu acho que aquilo que o Verá comentou, né, que hoje a gente vê a teoria da prosperidade, aquilo que Deus pode fazer por você. A gente vê muitas pregações, muitas falas que soam para o que convém que as pessoas querem escutar, né? Em que momento a gente é constrangido a de fato praticar o evangelho, né? Então eu fiquei pensando muito, né? Eu estou aqui desde fevereiro na igreja, né? E algumas coisas a gente não pode escutar e não mudar a nossa vida, né? Então, assim, eu estou na igreja desde que eu nasci, mas eu acho que nunca a gente deve se acomodar no que a gente conhece, no que a gente já sabe, né? Então, eu fiquei pensando, esse é o terceiro módulo, né, da escola dominical. Eu vim no primeiro dia do primeiro módulo, né? E eu fiquei pensando, eu terminei o primeiro módulo e fiz minha transferência. Terminei o segundo módulo e assumi líder de célula. Eu falei, nossa, que bem. Mas eu acho que assim, a gente não... Mas assim, a gente não pode se conformar e achar que tá bom, realmente, né? E esse eu falo, eu sou um testemunho do que eu tenho visto e eu vivo aqui. Que a gente não pode se acomodar e ser fake, ser plástico, não pode. Eu acho que a gente tem que ser desafiado, né, por Deus mesmo, né? Eu acho que é instrumento o que traz para nós, mas a gente tem que ser desafiado, porque senão nada disso aqui faz sentido, nada, né? E tudo que a gente está fazendo ainda é pouco, a gente sempre tem aquilo que a gente precisa melhorar, eu acho. Pois não. Quando eu estava estudando essa lição, porque eu estava lembrando daquela parte onde Jesus faz uma distribuição de cesta básica, né? Muita gente ali pegando as coisas e tal, né? No outro dia perguntar assim, Senhor, que hora que o senhor chegou aqui? Quando o senhor chegou aqui? Jesus foi e falou, acho que é 7 horas da manhã, precisa chegar aqui cedo, né? Ele falou assim, vocês me procuraram, não porque vocês creem em mim, é porque vocês se comeram ou se fartaram, né? Então, na intenção daquelas pessoas, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam falando, agora encontramos o cara certo. Não precisa trabalhar mais, não precisa fazer mais nada, e ele vai suprir a gente com a comida, né? E uma coisa muito importante que eu vejo em tudo isso aqui é justamente isso que a Ana Maria falou, o Everaldo também falou, é justamente isso. A igreja muitas das vezes, as igrejas, digamos assim, oferece coisas que são coisas passageiras, entendeu? Rasinho, que fica sem profundidade, né? Aqui tem um tópico aqui, no tópico 1 aqui, o verdadeiro discípulo está alicerçado na palavra de Deus. Sem estar alicerçado na palavra de Deus, qualquer vento de doutrina leva ele embora. Verdade. Muito bom. Só uma ressalva, pastor, aqui. Quando a gente fala de igrejas com esse tipo de visão de trabalho, né? A gente tem que entender que algumas, os líderes, a gente percebe perfeitamente que eles têm, é intencional essa questão. Mas muitas igrejas não, elas são, entre aspas, mais superficiais e trabalham dessa maneira, né? E da mesma forma que Deus nos torna melhores com o tempo, Ele também pode tornar essas igrejas melhores, né? Até ano retrasado, a gente não falava nessa questão do discipulado, do tipo certo, estamos falando, né? Quer dizer, Deus transformando essa igreja, né? Então a gente tem que colocar também que, tudo bem, existem igrejas que a gente percebe que os líderes eles têm esse apontamento, né, entre aspas, financeiro, mas outras dentro das são igrejas superficiais que ou estão começando ou não despertaram para isso, né? E com certeza, se tiver algum caminho errado, Deus vai agir no meio desse povo, dessa comunidade, e essa igreja ela vai
entre aspas, também se especializar, né? Como nós estamos fazendo agora. Muito bom, verdade. Obrigado, gente. Muito bom. Então, a primeira questão aí o Toninho já adiantou, palavra de Deus. Então, o discípulo, esse tipo certo de produto fala de alguém que está alicerçado na palavra de Deus. O segundo aspecto aqui que ele coloca é o da submissão. Submissão à palavra, submissão ao chamado. Senhorio. Oi? Ao senhorio de Cristo. Exatamente, ao senhorio de Cristo. E aí tem uma frase bem forte aqui, né? Se Cristo não é o Senhor de tudo, ele não é o Senhor de nada. Se Cristo não é o Senhor de tudo, ele não é o Senhor de nada. Então, é profundo isso, assim, é uma mensagem que a gente não está tão acostumado assim, né, de pregar, de falar. Em muitos momentos a porteira é mais larga, né, geralzona, chamando todo mundo, etc. Mas em nenhum momento, às vezes, vai afunilando, né. Ok, a pessoa é atraída pela graça de Deus, ou às vezes uma graça barata, né, sem custos, sem renúncias, sem desprendimento, sem sacrifícios, né? Então isso aqui é algo que realmente pega, né, pessoal? Um discípulo verdadeiro se submete completamente ao senhorio de Cristo. E aí ele traz aqui os versículos, né? Lucas 9, Mateus 6, Lucas 14 também fala bastante sobre isso. E o terceiro aqui, pessoal, é o amor. Quer falar um pouquinho sobre isso, Beth? É o que mais pega, né? Um verdadeiro discípulo anda em amor. Discipulado é sobre amor radical. Jesus afirmou: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A marca essencial de um verdadeiro discípulo é o amor, porque a natureza essencial de Deus é o amor. Não há parâmetro maior pelo qual Deus mede os cristãos. Esse amor radical é generoso. Em um mundo competitivo de insegurança em comparação, é difícil amar como Jesus ordenou. Com certeza, né? Com certeza esse é um desafio, mas esse precisa ser nosso alvo, né, gente? Porque se não for por amor, tudo vai se tornar um peso, né? O fato da gente falar de olhar para as pessoas, para as necessidades da outra pessoa, de acompanhar pessoas, de acompanhar e caminhar junto. Se a gente não for motivado por amor, e esse amor que nos traz a compreensão de que é necessário fazer sacrifícios, ter um compromisso não só verbal, mas de atitude, que se coloca a favor da reconciliação, né, de resolver conflitos e situações da nossa trajetória, a gente vai se emperrando pelo caminho, né? Nesse livro, uma das tuas formas, uma palavrinha que às vezes eu consigo pesar aqui, eu tenho visto muito nessas lições que nós temos estudado, a palavra-chave, né? E aqui tem assim, a chave para ser um discípulo amoroso, primeiro é amar a Deus, entendeu? Então, se a gente não ama a Deus, como a Bíblia lá em João, lá, primeiro João, fala assim, né? Se nós não amamos o irmão que nós temos, nós vamos falar que nós amamos a Deus que nós não temos. Mas ao contrário também. Se nós não amamos a Deus, como é que nós vamos amar o próximo? Uma das características mais especiais de cada cristão que existe é ter esse amor de Deus, né? É o que leva você a ir pregar, é o que leva você a ir falar, é você, não seria nem a palavra sacrificar, entendeu? Mas ir atrás do outro, né? Por que fulano não veio? Por que não veio na escola dominical? Por que não veio no culto? O que está acontecendo? Já teve pessoas aqui da minha célula lá, não veio, então vou perguntar para ele, eu estava no sepultamento da minha irmã, lá em Birigui, né? Da minha cunhada, né? Então, eu fico pensando assim, essas coisinhas levam a gente a amar as pessoas também, né? Sim. Amar a Deus nos constrange e nos leva também a amar o próximo da nossa volta. Sim, com certeza.
né? Se Deus é amor, quanto mais perto dele, mais a gente consegue transferir esse sentimento, né? E não só um sentimento, mas essa atitude. Se nós temos o Espírito Santo em nós, e aí eu acho que dá até para entrar no próximo aqui, que fala de fruto. E aí ele vai colocar alguns tipos de fruto, né? E uma das questões que trabalha aqui o fruto é o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22, que vai falar do amor, alegria. Então, o primeiro é amor. Começa com esse amor. Então, o amor sendo um fruto que você colhe de uma vida que está cheia do Espírito. Então, a gente não vai colher esse tipo de amor aqui se o Espírito Santo não estiver dentro de nós. Ele está em nós e por isso produzimos esses frutos. Não só o amor, né? Amor, alegria, paz, paciência. Bom, eu tenho que falar longanimidade, senão eu erro tudo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Oi? Musiquinha, né? A musiquinha da Rebeca. Tem uma outra musiquinha que o Augusto está ouvindo agora, da banda Cross. Conhece a banda Cross? Eles cantam os versículos da Bíblia, mal bonitinho, cara. Cross. Recomendação. Banda Cross. Entra no YouTube lá. Eles cantam os versículos, é muito legal. Aí tem uma de Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas enfim. Então, essa parte eu vou cortar. Então, pessoal, é isso. Então, a primeira questão aqui do fruto é trabalhar as 9 partes do fruto, lembrando sempre que é o fruto, não são os frutos, né? É o fruto do Espírito e as obras da carne, né? O fruto do Espírito como uma mexerica ali, uma pocã, com os gominhos, né? Então, cada gominho ali, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso precisa ser gerado nas nossas vidas. E como a gente falou na semana passada, que é a questão da mansidão, né? Que pega, pelo menos para mim, sanguíneo, você também, Glícia? E qual que pega mais para você, Marilza? Isso, depende do dia, depende da pessoa. Depende da situação. E para você, Vini? Todas, né? Pega todas? E para você, Lucas? Todas também. E você, Gabi? Domínio próprio. E você, Damares? Eu acho que depende. Em alguns momentos, eu sou uma pessoa muito paciente, mas às vezes a mansidão escorrega, né? A paciência transborda, né? Assim. Mas depende muito das circunstâncias, eu acho. Sim, sim. Se a gente é a pessoa à nossa frente, o enviado. Sim. Depende se você tem liberdade ou não com a pessoa, né? Tem gente que você tem mais liberdade de falar, ou você se controla mais. Eu me surpreendo. Nossa, agora foi Deus, Deus me ajuda. Nossa, no início do dia. Então, assim, Nem parecia eu, né? E você, Glícia? Pastor, mansidão, domínio próprio. A gente trabalha bastante. E o Toninho? Eu só tenho cara de mansa, né? A Maria está falando, nós que trabalhamos, também está com o Pedro também, trabalha diretamente com pessoas, né? Sim. É isso aí, você está vendo que a situação não está e é complicado. Então, o domínio, né? Está falando do domínio próprio, a mansidão, ser humilde, né? É complicadíssimo. Então, a gente tem que matar um leão por dia, senão não vai. Sim. Bom, é isso, né, pessoal? E a questão aqui do amor, né, que é o primeiro aí. Mas lembrar sempre isso, nós não somos assim, né? A nossa carne, ela vai pender para o outro lado. Se a gente não alimentar o espírito,
a gente vai pender para a carne e vai ter muita dificuldade. Então, é deixar realmente ser dominado pelo Espírito e esse fruto vai brotar naturalmente, organicamente na nossa vida. Ele vai falar também da fecundidade de ganhar almas e a fecundidade da multiplicação espiritual. Então, quando ele fala de fruto, ele não está falando só sobre caráter, essa questão aí que nós acabamos de falar, mas também sobre reprodução espiritual. Então, um discípulo, ele vai se reproduzir. Então, ele não vai ser só alguém, e esse é um ponto, né? Porque às vezes a percepção de... Tá gravando? A percepção de um bom crente é só a pessoa com um caráter tratado, vamos dizer assim, alguém que está caminhando com Cristo e se aprimorando em Cristo. Ok, isso faz parte, nós já vimos, mas não é só isso, não é? É necessário que essa pessoa também possa se reproduzir espiritualmente. A multiplicação espiritual implica em duas coisas: crescer na semelhança de Cristo e multiplicar por meio do investimento da vida. Então, isso aqui não é opcional na vida de um discípulo, ok? Nós precisamos crescer espiritualmente, mas pensar o seguinte: o chamado é para reprodução, o chamado é para passar isso para frente. E a gente tem que ser intencional nesse aspecto. E esse é um ponto que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu diria que a igreja falha bastante. A gente ensina muitas pessoas a serem melhores, mas nós falhamos no processo de ensinar essas pessoas a fazerem com outras aquilo que fizeram com elas. E aí que está o grande ponto do discipulado, né? E a quinta marca: um verdadeiro discípulo equipa outros e se multiplica. E aí ele vai falar especificamente aqui. Nossa, que 5 horroroso. É porque ficou muito baixo. Mas é um 5, tá? É a questão aqui da multiplicação. O discípulo, ele vai se multiplicar, é o que a gente já tem falado bastante aí, né? Tem uma frase bacana do Oswald Chambers aqui que ele traz. Calma, Marilson. É verdade. O óleo de Sim, boa ideia. Mas a gente é tratado, né? Eu citei aqui na reunião que a gente teve sábado passado, quando o pastor chega na igreja, né? E eu estou sendo tratado, não tô melhor? Que Deus age, Deus muda. E falta mudar bastante ainda, né? Mas, principalmente quando eu não acho um tijolo segurando a porta na entrada da igreja. Aí já melhor. Mas o interessante é que quem acha o tijolo, ela se sente assim, né? Achou ela perdida, né? Porque eu achei alguma coisa para segurar na porta, porque o meu pastor aqui está com a porta segura aberta. E aí, só foi um problema com o pastor, né? Achei um tijolo segurando a porta. Isso. É um tratamento, né? Pois é. É uma coisa mais industrial, né? Porque eu acho que você não pegou o conceito. Era uma... Motor estético. Ele não falou mais nada, O estético não tá em dia. Falta o crente tijolo. Tá bom. Mas tudo bem, um dia você chega. Já viu modas de concreto, assim, né? Das concretas, rápidas. Só faltava É verdade. Tá faltando na visão. Ai, meu Deus. A gente chega lá. A gente precisa chegar lá, né, Glícia? Mas, enfim, eu ia só finalizar esse capítulo aqui com essa frase do Oswald Chambers que ele traz. A melhor medida de uma vida espiritual não são seus êxtases, mas sua obediência. 158. Não são as experiências transcendentais, né? Mas a nossa obediência. Pode passar tranquilo, demais.
O cristão tem um chamado santo e sagrado para obedecer a Deus. Então, a nossa medida da vida espiritual não é quantas experiências eu tenho com Deus, não é se eu tenho aqueles momentos impactantes. Isso faz parte, né? Isso é bom, mas o que marca a nossa medida de vida espiritual, de fato, é a nossa obediência, o nosso compromisso em obedecer. Então, pessoal, quando a gente fala de um produto certo, de formar discípulos, a gente está falando desses pontos aqui, ok? De alguém centrado na palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, né? Eu acho que depois aqui na Cosmovisão, eu não vou trabalhar tão profundamente esse capítulo, até porque não vai dar tempo, mas eu achei ele mais teórico, né? E ele é bem teórico, então tudo bem. Mas ele vai falar muito sobre isso aqui, né? Que a gente precisa ter a centralidade da palavra, é a palavra que transforma, a aplicação da palavra que transforma. Então, até nos microgrupos mesmo, a gente trabalha a Bíblia nesse sentido, né? Então, o que a Bíblia diz? Então, com base naquilo que a Bíblia está dizendo, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Então, são as 5 perguntinhas. A primeira é o quebra-gelo, as 3 ali sobre Bíblia, e a 5ª perguntinha é, e agora? O que você vai fazer? Né? Com base naquilo que a Bíblia disse. Então, é um discípulo que é, acima de tudo, um discípulo de Jesus. Temos que formar discípulos de Cristo, discípulos cristocentrados, né? Então, é muito importante isso. Pastor, deixa eu só compartilhar uma experiência essa semana na célula. A minha célula, ela tem muitas, assim, as pessoas, a grande maioria que estão lá não são evangélicas, né? E essa semana eu passei por uma experiência muito interessante lá. Uma pessoa falou pra mim assim, depois que a célula acabou, ela me procurou. E ela disse assim, Damares, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Eu sou católica, né? E a gente não lê a Bíblia na igreja católica. O que a gente lê, a gente não entende. E eu tô gostando de participar da célula porque eu consigo aplicar o que eu tô escutando, a leitura da palavra. Ela falou, isso pra mim tá fazendo muito sentido. E ela trabalhou, ficou 2 semanas sem participar. E ela falou assim, me fez tanta falta esse momento que eu pude parar e refletir. Ela falou, porque eu passo por esse versículo, não faz sentido para mim. E quando a gente para na célula e a gente consegue fazer esse estudo, eu consigo entender e aplicar isso no meu dia a dia. Olha que interessante. Muito legal, bacana. Muito bom, obrigado por compartilhar. E é bem isso, né? Então, é de ensinar as pessoas a terem suas experiências com Deus e não serem dependentes de alguém, né? No sentido de que essa pessoa que ora, não, você ora. Então, a gente precisa... E aí, assim, uma das maiores alegrias que a gente tem na vida cristã é pegar a Bíblia e, às vezes, pessoas que não sabem abrir a Bíblia e ensinar o básico. Eu amo fazer isso. Esse número maior aqui é o capítulo, esse número menor é o versículo, a Bíblia são 2 partes. Então, sabe, isso é muito bom, eu gosto desse momento, né, de você ensinar a pessoa a fazer uma devocional, a fazer uma oração, a se comprometer com Deus. Isso é muito bom, muito gostoso, né? Então a gente não pode perder essa perspectiva. Até avançando um pouquinho no outro capítulo, ele vai falar muito sobre essa questão da cosmovisão, para que a gente, até ele coloca, né, 5 características de um desenraizamento teológico. O primeiro deles é o analfabetismo bíblico. Então na página 163, ok? O analfabetismo bíblico. Então a gente precisa priorizar essa questão de ensinar a Bíblia que transforma, e a gente precisa colocar ela sempre no centro. Ele vai falar também da descristianização do cristianismo. É você tirar Jesus do cristianismo, né? Do centro, né? Tirar Jesus do centro. E isso é realmente tremendo. Eu me lembrei do livro de Ostódio. Ouça a igreja, ouça o mundo. E tem outro sobre esse aí, eu não li, então eu não vou poder dar um comentário. Vai ter que falar o cristianismo sem Cristo. Né? E eu lendo esse livro aqui, por incrível que pareça, eu li na quarta, foi na quinta. E ontem, numa aula, a professora estava falando da gente ser continente. Né?
que é continente? E aí, dentro do que o Everaldo está falando do tsunami ideológico, né? Nada mais é que conjunto de ideias de um grupo de pessoas, né? E aí, esse tsunami, essas várias convicções, essas várias ideias que a gente tem atualmente. Ela está falando como eu, cristã, atuo numa pós-modernidade, ou num pós-cristianismo, né? Porque já está mudando o nome, não é mais pós-modernidade, fala pós-cristão, uma era pós-cristã. Como é que eu vou ser continente sem deixar me corromper? E você ser continente, hoje nós estamos aprendendo a ser ilhas, né? Cada um no seu, e a gente não pode. O continente ele abraça tudo. Mas como você ser continente sem você perder os seus princípios e os seus valores? Como você dialogar com pessoas que é totalmente, que tudo que você fala, a pessoa discorda? Aí entra nessa questão do descristianismo, descristianização do cristianismo, a questão do analfabetismo bíblico, porque se eu não consigo, dentro dessa tempestade de ideologias, eu não consigo, como cristão, me colocar lá, aí o senhor está falando de discipulado, mas como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou aconselhar? Como é que eu vou direcionar? Porque ilha é cada um o seu, e continente é abraçar. E que a gente precisa fazer o caminho que Jesus fez, porque Jesus ele dialogou com todo mundo. Jesus, para ele alcançar o fariseu, ele estava dialogando com o fariseu. Eu trabalho num lugar, estava um grupo de 12 jovens homens conversando, e eles estavam bem concentrados, 2 dando risada, eu vi que 2 estavam alteradíssimos. Aí eu disse, e aí, garoto, o que vocês estão falando? Você está aqui, professor, e ouve o que a gente está falando. Você sabe o que é broderagem? Eu falei, brother, acho que tem alguma coisa com brother, amigo, não sei o que. Ele falou, não, entre homens. Eu falei, me explica aí. Nada mais é homens que se reúnem para eles brincarem entre eles, sexualmente falando. Né? Aí um que estava resistente e brigando falou, vamos resumir, era o troca-troca. Eu falei assim, agora eu entendi. E aí eu sou antigo. E aí eles começaram a falar, e o que é que o senhor acha? E aí eu comecei ali naquele meio, dei minha opinião, falei, expliquei tudo. E eu falei assim, gente, mas isso não seria uma prática homossexual? Aí teve uns 4 assim que olharam para mim e falaram, não, porque homem com homem é relação homoafetiva. Vocês não são contra, né? E detalhe, a maioria desses jovens conservadores, em questão de tudo, eu falei, mas vocês que são contra a prática homossexual, está defendendo isso aqui? Está incoerente. E aí eu comecei a conversar sobre isso, e desses 12, 2 estavam resistentes, porque 3 participavam já dessa broderagem, e eu que entrei e fiquei resistente. Então, muitas vezes, a gente tem que ir lá e jogando. E o maior que tinha 20 anos, gente. 20 anos, que era aqui do DIC. Então, muitas vezes, dentro dessa... Porque eles acham esse comportamento normal. Então, eles, em termos de sexualidade, estão vindo convicções, estão vindo ideologias que a gente precisa dialogar. Isso não é concordar. Eu falei, eu não pensei, né? Eu peguei a ideia dele, participei da ideia dele, ouvi, conversei, pedi informações que eu estava analfabeto na situação, né? E em cima disso eu passei coisa. Eu falei assim, eu nunca imaginei que eles não achavam que isso era prática homossexual. Que é uma brincadeira, como se fosse uma broderagem, uma amigável, uma brincadeirinha entre eles. Então, tá isso. E 3 com namoradas. Mas é incrível, essa geração que está vindo, isso está muito, muito comum, né? Meu pai compartilhou comigo que uma pessoa da igreja foi procurá-lo e falou assim, pastor, o que eu faço? A minha filha tem 8 anos e estuda num dos melhores colégios de Goiânia. E ela veio me dizer que ela foi cancelada na sala. Aí, por quê? Porque no intervalo, as meninas iam pro banheiro se beijar para ver qual era a sensação de beijar outra menina. 8 anos. E quando ela não quis, porque ela disse que na igreja ensinava que não era certo, ninguém mais falava com a menina foi deletada mesmo, entendeu? Aos 8 anos, gente. E aí, meu pai falou, pastor, eu topo na escola. Meu pai falou, olha, eu acho que assim, eu trocaria pela situação que ela está.
mas você vai precisar trabalhar isso nela, porque na outra escola vai ter isso, no trabalho vai ter isso, aonde ela for, né? Tá certo que nesse momento inviabilizou a convivência dela, a sala inteira, ela sentar, mas vai precisar trabalhar isso nela. Então, assim, hoje, eu estava conversando ontem com uma amiga, e ela falou que foi num restaurante em São Paulo, chegou lá, atendente, sei lá, 18 anos, oi, Migris. Ela falou, Migris aqui não, entendeu? Não vem por todos aqui, que ninguém é todos. Mas é isso, estão mudando o português, e é isso, né? E aí, onde a gente fica nisso tudo? Mas aí entra a necessidade de dialogar. Né? Sim. E aí ele usou um termo aqui, metanarrativa, que eu achei interessantíssimo, que é uma coisa que a gente está... Você não achou isso teórico? Não, cara, metanarrativa, hiperrealidade, só é você pensar no metaverso que já está aí, né? Hiperrealidade. E o que foi que fez eu mudar a minha postura lá de onde eu estou trabalhando com os adolescentes? Foi a leitura desse livro aqui, do Adolescente de Jovem, foi a leitura desse livro aqui, né? A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônico para uma Vida Intelectual Cristã. Que ele fala justamente quando a gente, até na área da educação mesmo, como a gente trazer uma pedagogia encarnacional onde a gente trabalha. Que é essa questão de Jesus sendo o nosso pedagogo, né? O instrumento nosso debate, uma teologia, eles chamam de teologia pública, né? A gente faz uma teologia pública em espaços não teológicos, não cristãos. De como a gente dialogar e levar o princípio. Eu falei para você, foi um dos capítulos que eu mais me interessei, porque eu achei bíblico, eu achei atual, importante a gente dialogar. Ele entra aqui, né? O que é metanarrativa? Eleição agora, gente. Metanarrativa é a narrativa contida dentro ou além da própria narrativa, discurso que se vira para si mesmo, questionando a forma da produção de narrativa. Ou seja, um discurso que vai gerando outro discurso e que vai desconstruindo outro discurso, isso está aí. Então, a gente falar hoje de comportamento, tem um monte de metanarrativa. Aí ele vem para cá para a hiperrealidade, incapacidade da consciência de distinguir a realidade de uma simulação da realidade, especialmente em sociedade pós-moderna, tecnologicamente avançada. Isso é metaverso, né? Hoje você está vivendo o real com o não real, né? Você está vivendo essa questão aí, não filma não, fico com vergonha, então vou olhar para ela aqui. E aí a gente vive isso. A gente está o que é real, o que não é real, o que é fictício e o que é realidade. A gente está vivendo isso hoje numa igreja metaverso, que foi um tema que a gente tratou muito na aula também, a professora. Hoje você pode ser quem você quiser no metaverso. Você pode se frequentar a igreja só no metaverso. Agora, se a sua vida, como é que você, o pastor, vai lhe pastorear? Vai lhe aconselhar se você vive no metaverso? Se você não conseguir sair desse metaverso, né? Você esquece que a realidade aqui é outra. E está tendo essa característica. Eu achei... E outra coisa que eu também chamou muita atenção foi o ponto 3, que é a marginalização da educação teológica e o anti-intelectualismo da fé contemporânea, que esse livro da Escola do Messias também ele dá um baque nisso, né? A gente foge da discussão teológica, a gente foge da questão intelectual, porque a gente tem medo. E só para não monopolizar a aula e acabar, tem um rapaz chamado Karl Barth, já falecido, que ele diz assim, aqui a gente está falando de discipulado, mas ele fala no termo de pregação. O bom pregador é aquele que tem a Bíblia na mão e o jornal no outro. Ou seja, que ele lê a Bíblia, mas ele lê o que é contemporâneo, para que eu aplique a Bíblia no contemporâneo. É fácil? Não, mas necessário. Eu amei esse capítulo e achei muito prático. É porque senão não tem como. Tem diálogo. Se você quiser... Gabi, você é da geração da câmera. Eu só ia dizer que não tem como você participar das discussões da sociedade se você não está entendendo o que está acontecendo. Você acaba ficando meio alienado ali e aí as pessoas vão ter mais argumentos para discutir com você do que você está tendo para conversar e rebater ali. Porque, querendo ou não, a Bíblia foi algo que realmente foi escrito em outra cultura, em outra época, mas que a gente tem que aprender a aplicar aqui no agora.
né? Ela se renova a cada dia e tudo mais, mas a gente tem que saber como aplicar nela agora. E se você não conhece o seu contexto, a sua cultura, como você vai fazer essa intersecção, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode se contaminar com isso. Acho que isso é muito importante, não misturar as coisas, né? Não misturar a política com religião, não misturar certas coisas aí com a nossa fé, ou aceitar certas coisas dentro da nossa fé, por exemplo, né? Existem muitos cristãos feministas, não existe esse negócio de cristão feminista, mas a gente tem que saber o que é para poder rebater. Quer conversar sobre isso, Pedro? Não! Não vou falar sobre isso, não. A gente não só debater, mas a gente também propor. Porque eu acho que hoje nós, cristãos, estamos muito no debater ou combater e não estamos propondo. E aí você precisa propor. O primeiro capítulo ele fala aqui, né, das razões bíblicas, teológicas e sociológicas. E as duas primeiras, ela vai nos dar base para a gente propor, porque a gente vive em sociedade, né? E eu acho que a gente está mais na preocupação do combate ou do debate do que do propor. Então está na hora de a gente propor, né? Propor algumas coisas, propor um tipo de educação. Como é que eu vou falar de sexualidade? Eu estava falando para a Grícia que a gente estava falando sobre direito reprodutivo da criança, adolescente e dos jovens. E aí o povo fala muito de usar camisinha. Eu concordo, tem que ensinar mesmo. Primeiro que eu tenho filho de crente, tem filho de crente que transa também, viu, gente? Então, tranquilo. Então tem que usar camisinha, essas coisas tudo. Eu falo, gente, mas vamos propor aí também as pessoas, os jovens, não quererem transar? Vamos propor uma reflexão por que eu preciso transar? E aí você tem que estar propondo outra coisa. Tem que falar de camisinha, tem que falar mesmo. Dizer que existe questões além do introduzir o pênis na vagina que envolve o sexo, tem que falar mesmo. Mas também tem que propor a um outro pensamento, uma outra postura. Se você quiser se guardar, se preservar para não transar, também é uma possibilidade de você desenvolver a sua sexualidade. É que se você nem apresenta isso, né? Então, não só combater, mas propor também. É que propor é mais difícil, né, Pedro? Você tem que ter conteúdo para propor. Criticar é mais fácil, pode ser raso. É por isso que tem que estudar. É isso aí mesmo. Muito bem, eu acho que só falta a Beth e a Marilza agora. Whoever. Marilza, Então, muito profundo. Por favor, agora que eu entendi o capítulo, gente. Obrigado, Pedro. Agora que eu entendi. Eu devia ter botado você para dar aula esse capítulo. Por causa desse capítulo. Olha, o capítulo que eu achei mais chatinho. Mas agora eu entendi. Faz todo sentido mesmo. Eu também gostei até mais desse livro do que do primeiro, do Herói. Meu Deus. Porque eu achei ele meio... Sempre parte para ser sobre isso, né? Sim. Tipo assim, e esse daqui eu Calma achei aí. até mais prático. Esse daqui eu achei até mais prático. Você não parte para ser feliz, sempre parte para ser grupo de aula. Aí Eu você- sou prática, eu gosto disso. Mas é isso, né? E no final ele vai colocar essa questão, então, centrados em Cristo, essa cosmovisão centrada no reino e a centrada na palavra. Estão me guilhotinando, né? Vamos finalizar então, que estamos atrasados, pessoal. Marilza, a hora? Não, mas eu tô para começar. Ah, é. Vinícius, por favor. Eu tava percebendo que ele tava virando o discurso. Vou até filmar a sua oração. Não precisa, professor. Eu achei legal esse negócio de rodar a câmera, para vocês aparecerem. Também que eu Não, é bom filmar, sabe por quê, Vini? Que o pessoal tem que só nós dois. Um começa, o outro termina. Não, mas não filmou você, tia. Não, mas Eu tudo não bem. gosto de ver lá. Vamos lá, Peter. Vamos lá, então. Vou orar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, Pai, de estudo, de reflexão, de conversa. Pai, muito obrigado pela vida de cada um, pela vida do pastor, por esse livro. Pai, que em nome de Jesus nós possamos refletir. Amém. O que nós discutimos, o que nós vemos durante a nossa semana, e realmente nós possamos ser um produto verdadeiro e que faça diferença no meio do Amém. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém.